Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou o Raul, para quem está vendo pela primeira vez o nosso vídeo, sou um homem transexual. E o tema de hoje, como vocês viram, é como ir descobrir um homem transexual. É isso mesmo. E eu vou falar sobre essa trajetória. Eu tenho 40 anos, eu nasci na década de 80. Se hoje ainda é necessário termos um canal como esse, entre outros canais, outras pessoas que comunicam sobre transgêneros, e ainda é um tabu, ainda tem pessoas que não entendem, né, o que é. Não que o transgênero é novo, tá? Transgênero existe desde que o mundo é mundo. Porém, falar sobre o trans é algo novo, é algo recente no meio da sociedade. Então, muitos não têm entendimento ainda. Refletindo sobre isso, trazendo sobre isso, sobre ser novo, para que vocês voltem lá na década de 80. Imaginem então na década de 80. Ninguém tinha entendimento. Era muito mais tabu ainda e era algo não conhecido. Era algo que... Imagina minha mãe, que nasceu na década de 50, e meu pai. Meu pai construído em uma sociedade machista. Minha mãe recatada do lar, evangélica, cristã. Então ali, tradicional, uma cristã tradicional. Não é nenhuma crítica à religião aqui, tá? Estou falando da década de 80, como era construída a nossa sociedade, a questão de espiritualidade e religião também. Não tocando em religião alguma. Cresci nesse cenário, perfeito? Na década de 80 foi a minha primeira infância. Então, por mais que eu tinha posturas já que demonstravam que eu era um homem transexual, uma criança transexual, eles não iam identificar, até porque eles não sabiam o que era isso. E eu, muito menos, sendo uma criança. Então, quais eram as minhas posturas? Eu queria usar as cuecas dos meus irmãos, principalmente meu irmão mais novo. Eu sou caçula de 7 irmãos, tá? Eu tenho 4 irmãos, mas tenho uma irmã que já é falecida, mais velha. Tenho 4 irmãos homens, tá? E tenho uma irmã mais nova. E é uma escadinha, tá? Então eu sou caçula de 7 irmãos. Então você imagina, eu queria brincar com todos os brinquedos dos meus irmãos. Tudo que eles tinham eu queria brincar. Hoje a gente ainda estamos desconstruindo essa questão de que menina tem que brincar de boneca e menino de carrinho. Hoje nós estamos desconstruindo isso, né? Cada um brinca como que quer. Porém, eu cresci numa sociedade que carrinho era para menino, boneca era para menina. Essa é a realidade da década de 80, 90, 2000. Hoje a gente ainda vê isso dentro de lares, ainda não é algo que não exista mais, tá? Ainda existe muito, imagina na década de 80. Então, assim, meus pais nunca impediram de brincar, sempre acharam muito traquinas, eles achavam graça tudo, e acho que porque tinha mais meninos em casa, eles deveriam acreditar que pela influência dos irmãos mais velhos eu também fazia. Então eu era um molequinho mesmo, eu aprontava, eu pulava, eu brincava, eu queria jogar bola, eu queria estar na rua, que aquela época não se permitia, eu queria empinar pipa, eu queria usar cueca, eu queria fazer xixi de pé. Esse era o Raul, na década de 80, perfeito? Eu estava todo descabelado, as roupas tudo, eu não queria que arrumasse meu cabelo, então eu acredito que muitos trans vão se identificar com essa fala. Isso foi minha primeira infância. Na adolescência, aos 11 anos de idade, na minha pré-adolescência, eu já vim de uma família totalmente linkada ao futebol. E ali foi o momento que eu me apaixonei verdadeiramente pelo futebol, no início da minha adolescência, e segui apaixonado por futebol. Meus irmãos todos jogavam futebol, um dos meus irmãos jogou na categoria de base do Santos, todos amavam futebol e aquela loucura até hoje, hoje com mais controle. Então eu vivia dentro das quadras, eu vivia dentro dos campos, eu corria atrás de bola o dia todo. Então assim, eu era apaixonado. Então eu gostava de usar bermuda, camiseta de time, boné,
E claro que teve algumas pessoas que pensaram que eu era sapatão, como as pessoas dizem, né? Mas ali pra mim era só uma paixão pelo esporte, porque eu vivia a religião, vivia ali a sociedade, eu não enxergava quem eu era, né? E eu nem, para vocês terem ideia, eu nem me atraía por meninas, né? As meninas tinham um link comigo e eu com elas, mas eu não entendia o que era. Para vocês terem uma noção de como a sociedade, como a alienação religiosa, elas nos limitam realmente até de enxergar quem nós somos. E foi assim que foi comigo. E aí passei toda a minha adolescência, isso dentro de igreja e tudo mais. Não queria saber de namorar, não queria saber de casar, não tinha isso na minha cabeça. Eu via as meninas da igreja namorando, casando, irmãos meus. E eu falei, nossa, eu acho que eu não nasci para casar. Mas na verdade eu não me encaixava naquilo que eu estava vendo. Eu tinha que namorar, noivar e casar com um homem. E o meu inconsciente já não rejeitava isso, né? Mas chegou uma hora que a igreja pressionou muito e eu acabei me envolvendo, né, com o pai dos meus filhos, casei, tive 2 filhos, fui casado por 9 anos, totalmente deslocado. Totalmente deslocado. E assim, e não entendi o que estava acontecendo, né? Sentimentalmente eu não tinha aquele sentimento, eu vivia deslocado, eu não me sentia feliz, eu vivia por viver, tipo, tenho que cumprir isso, tenho que ser a esposa, tenho que ser a irmã da igreja, tenho que ser a mãe, e foi indo, só que eu fui me autodestruindo. E quanto mais a gente vai tendo entendimento das coisas, mais o tempo vai passando, mais a gente vai sentindo o peso disso tudo, mesmo sem entender exatamente o que é. Aos meus 29 anos perdi meu pai, então lidei diretamente com o luto. O luto ele vem para abrir a nossa cabeça em vários sentidos. E ali eu saí da alienação religiosa com experiências espirituais que eu tive com meu pai. Depois vou falar um pouco sobre experiências, tá? Sobre espiritualidade em outro vídeo, não é esse vídeo agora. E aos 30 anos, o casamento já não vinha bem há muito tempo, eu não era feliz. Eu acreditava que eu era em algum momento, depois já descobri que não era, e assim foi. Teve N outras questões, que isso não vem ao caso também. Perfeito? Nós estamos aqui falando da minha transição. E aí, cheguei, me separei, perfeito. Saí, ali eu estava livre da alienação, da sociedade, quem sabe do pai que tinha ali uma construção machista que não estava mais entre nós. E entrei na universidade. Antes mesmo de separar, 6 meses antes de separar, eu entrei na faculdade de comunicação, que era o meu sonho ser publicitário, que é a minha formação e vivo hoje da publicidade. Entrei na universidade, foi um divisor na minha vida, porque a universidade, ela me trouxe, lá dentro da minha universidade tinha debates sobre racismo, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre homofobia, transfobia, tudo. E ali eu falei, cara, que mundo que eu estava. É isso mesmo que acontece? As pessoas são exatamente isso. Eu estava dentro de uma caixinha totalmente fechada. E ali a minha mente fluiu, minha mente abriu, né? Eu tive aulas de filosofia, sociologia, vocês imaginam o boom que deu na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito desinquieta, sempre busquei muito. Só que eu tinha as limitações diante daquele cenário, daquele ambiente que eu estava. E quando eu fui viver outros ambientes, aí eu quis me descobrir mais e mais. E diante dessa liberdade mental, eu me descubro me atraindo por mulher. E foi um conflito, porque por mais que a gente entre numa liberdade, que a gente saia ali da alienação, a gente tem toda uma construção ainda, né, gente? Nós estamos totalmente construídos naquilo que foi a nossa história, a nossa trajetória. Eu entrei em conflitos espirituais, etc e tal, mas consegui passar por isso. Depois nós vamos falar mais sobre isso. E aí tive o meu primeiro namoro com uma mulher. Meu primeiro
envolvimento com uma mulher, eu namorei com ela, né? Não foi um ficar, eu namorei. E tive mais 2 relacionamentos, só que eu vivia deslocado, porque parecia ainda que não era, eu não tinha me descoberto ainda. Porque todas as mulheres que eu me envolvi antes da minha esposa, esses 3 relacionamentos que eu tive, elas não eram mulheres héteros, né? Elas viam em mim uma mulher, porque eu era totalmente feminino, e elas eram, digamos que as sapatão, né? O termo mais usado. Só que eu me via deslocado com elas, porque eu pensava, nossa, eu me atraio por mulher para querer estar com ela. Eu tinha uma mente masculina. E eu comecei a entrar em conflito com isso. A minha mente era realmente de... E aí eu comecei a chocar. O penúltimo relacionamento antes da minha esposa, foi onde eu fui procurar a questão do transgênero para a minha ex-namorada, porque eu acreditava que ela era. Foi quando eu mergulhei no que era o transgênero. Mas, na verdade, eu já estava me descobrindo, só que eu não queria enxergar. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma rejeição contra mulheres bofinhos, como se dizem aí fora. Eu tinha uma rejeição com elas. Porque, na verdade, era eu rejeitando o homem. Porque se eu sou um homem hétero, um homem trans hétero, com certeza eu vou rejeitar um homem, uma mulher bofinho, uma mulher ou um homem trans. Eu vou rejeitar. E eu rejeitava realmente. E também me rejeitava, né? Mesmo que inconscientemente. Há 3 anos atrás, há quase 3 anos atrás, me envolvi com a minha atual esposa. Pela primeira vez, porque aí eu terminei o meu outro relacionamento, passei por um processo, achei que amor não era pra mim, relacionamento não era pra mim, eu tava tentando me encontrar, tava num processo muito difícil psicológico, eu entrei no fundo do poço realmente, depois eu vou falar um pouco sobre isso na parte de psicológico realmente. E aí me envolvi com ela, pela primeira vez me envolvo com uma mulher hétero, por ser um homem transexual hétero, vou me sentir feliz ao lado do que? De uma mulher hétero, perfeito? E de uma mulher. E aí foi um divisor na minha vida. Me apaixonei, a mulher da minha vida, né? E me descobri, consequentemente eu ia me descobrir, porque eu estava num ambiente na qual, pela primeira vez, eu conseguia ser eu, mesmo ainda estando feminino, ela me enxergava masculino. E parecia que eu queria ter mais, eu começava a me posicionar mais ainda, e eu me pegava me posicionando de forma masculina, cara. Eu já tinha uns trejeitos, né? E isso foi ficando mais latente. E ela começou a conversar comigo sobre isso, e a gente conversando, conversa vai, conversa vem. Vem a descoberta. Eu sou um homem transexual. Entrei em conflito? Entrei em conflito. Foi muito difícil. Mas graças a Deus tive um relacionamento muito abençoado. E ela vai poder falar no vídeo, na qual ela vai falar sobre ter um relacionamento com um homem trans. E tive um apoio muito grande da minha casa, da minha família, que eu vou falar mais sobre isso depois. E ali eu fui acolhido e fui entendendo e fui respeitado, e também fui respeitando a cada um que estava do meu lado, porque a transição, ela não é só nós, é quem está do nosso lado também, né? Imagine para os meus filhos, mãe, agora minha mãe é um homem trans. Imagine, minha esposa, ela teve que lidar com toda essa transição, para ela foi mais fácil. E entre outras situações que eu vou falar um pouco depois também em outros vídeos sobre essas temáticas, como que é. E ali me aceitei, né, como um homem trans, e foi um divisor. Tudo foi passo a passo. Troca de roupa, ali eu me senti à vontade. O meu primeiro corte foi uma emoção. As primeiras roupas que fomos comprar juntos. E ali ela esperou o tempo que eu decidisse, olha, agora eu quero ir atrás de saber como toma o hormônio.
tive um momento, decidi, fomos, não fui pressionado em nada, eu respeitei o meu tempo, até para absorver, nós temos que respeitar e falar disso também. E fazem um ano que eu estou tomando hormônio, já tive várias mudanças físicas, ainda não fiz a cirurgia da mama, mas irei fazer agora em 2024. E assim, tem sido um divisor na minha vida. Eu falo, quando eu fui no médico para assinar o termo para tomar o hormônio, ele falou assim, você está disposto a pagar o preço? E eu falei, paguei o preço a minha vida inteira para não ser eu. Então eu estou disposto a pagar o preço para ser feliz, para ser eu verdadeiramente. Então assim, essa foi a minha descoberta. E eu vou poder detalhar ela em outros vídeos em detalhes, sobre cada passo a passo. Quero agradecer mais uma vez vocês, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, comente aí, curta, compartilhe, se inscreva se não se inscreveu, acione o sininho. Nossa gratidão, fique conosco e fique de olho aí no nosso canal. Até já, até o próximo vídeo.